Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu queria entrevistar há muito tempo, uma pessoa que fez parte da minha educação. Eu tenho muito orgulho de todos os meus professores, todos aqueles que eu consigo lembrar, desde o ensino infantil. Eu tenho esse carinho por todos eles. Todos eles me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu sou muito grato por isso. E hoje eu vou entrevistar um professor meu do ensino médio, meu professor de história. Eu fui um apaixonado e sou por história, e ele me ajudou num diálogo bem disruptivo ao longo do tempo a gostar de história e entender, né, a relevância de nós sabermos o nosso passado. Então hoje eu estou com o professor Neudson Castelo Branco. É um prazer receber você aqui, meu amigo. Muita alegria ter você aqui. Só que tem uma questão, aqui nós estamos numa briga grande. Ele está vencendo porque ele tem mais tempo de idade, mas parece mais novo do que eu. Eu não sei o que ele está fazendo, mas ele está sempre jovem. Todo mundo comenta isso. Quando vem, professor, você não envelheceu. E aí, professor Nilson, hoje eu estou muito alegre em lhe receber aqui. Nós vamos fazer um bate-papo bem aberto, vamos falar. Aqui nós temos liberdade para falar sobre tudo, né? Então, esse é o motivo do nosso mesa e café, realmente sentar, tomar um café numa mesa e bater papo, né? E aí eu gostaria de começar com uma pergunta padrão que nós temos aqui. Quem é o Neudson? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queria agradecer, né, ao professor Franco, também foi meu colega de trabalho, né? Nós somos em comum professor também de Direito e foi meu aluno, né, lá no ensino médio, na minha jornada da história. Eu tenho várias jornadas de vida, né? Tenho várias jornadas de vida. E eu acho que a resposta você deu logo no início, quando você disse assim: aqui nós vamos ter a liberdade de falar tudo. Eu acho que o que caracteriza o professor Neudson Castelo Branco, o sujeito Neudson Castelo Branco, é exatamente a liberdade, né? Quem sou eu? Eu acho que eu sou um ser que busco ser livre no pensamento, ser livre no agir, no andar, ser livre das opiniões, né? Ser livre é, do super-eu da sociedade. Então eu busco isso. E é nessa busca que é óbvio que a gente não tem essa liberdade plena. O Freud fala muito do processo civilizatório. Esse nosso processo civilizatório ele nos custa caro. E nos custa caro porque ele faz com que a gente sobreviva nessa sociedade hostil que é. A sociedade não teria nem sobrevivido sem esse controle, mas esse controle também é o que nos adoece. Então a gente precisa saber lidar entre esse processo civilizatório de ser livre, aliás, de sobreviver, mas ao mesmo tempo ser livre, pelo menos enquanto sujeito. E a minha história de vida é isso. Quem me conhece sabe disso. Então eu não sou professor de direito, eu não sou professor de história, eu não sou teólogo, eu não sou psicanalista. Eu sou aquilo que a vida vai me trazendo ao longo do tempo e eu não sou preso a nada. Até coloco o seguinte, que às vezes você se forma em direito, aí quem é você? É o advogado, é o professor Frank. Não, ali é a tua profissão, né? Então quem é o Neu? Ninguém sabe. Entendeu? Porque ninguém vai saber, ninguém sabe, porque ele não é a profissão, ele não é a formação, ele é ele que ao longo do tempo ele vai se formando naquilo, vai vivenciando aquela experiência, depois ele substitui por outro. Então hoje eu tenho alunos que me chamam de professor de história, eu não lembro quando eu fui professor de história, faz tanto tempo. Ou seja, ali foi um momento da minha vida. Eu sempre dizia que era o ciclo do direito, o ciclo da história. Também você me conhece o ciclo da teologia, o ciclo Sim, do sim. ministério. E o ciclo da psicanálise, eu digo, agora eu vou me preparar para o meu último ciclo. Né? Não que eu queira morrer, mas para o meu último ciclo. E aí vou viver. Então, o Neudson é essa pessoa que defende a escolha, né? Porque eu vejo muito aquela filosofia de Sartre, que ele coloca a questão de que nós temos a liberdade, da liberdade nós temos as possibilidades, que também é um fenômeno do existencialismo, e das possibilidades nós temos a escolha, e se eu sou livre e tenho inúmeras possibilidades e posso escolher tudo o que eu quero dentro dessas possibilidades, aí entra o aspecto ético, a responsabilidade por essas escolhas. Então eu sou um homem livre que vejo várias possibilidades, escolho o que eu quero, mas tenho a responsabilidade das minhas escolhas. Então você é um livre responsável. Basicamente isso. Rapaz, eu tava te ouvindo, eu tava pensando, rapaz, eu participei, realmente Deus tem razão. Eu participei da sua vida Todas as nessas etapas. fases. Eu estava lá, né? Todas as etapas. O Engraçado Franco é como esse a gente momento. faz parte.
da vida do outro. Lembro da fase teológica, eu estava lá, lembro da fase do professor De do ensino história, médio de história, lembro do da fase do direito. direito. Enfim, engraçado, né? É muito bom a gente ver como a gente pode E a fase participar. também que a gente teve um pouco também dessa visão aí dos palestrantes. Sim, Tivemos que sim, eu tive um período também da minha vida nessa fase de consultoria, de palestra sim. na parte empresarial, de consultor do Sistema S, de palestra de formação das empresas, dos funcionários, dos comerciantes. Tive 7 anos da minha vida também nisso aí. E tu também entrou nessa. É, assim, é engraçado. Com você, eu acredito que a gente vai abrir aqui um momento no Mesa de Café para trazer essas pessoas que são emblemáticas. Você, eu acredito que é uma pessoa emblemática dessas gerações que passaram. Ou seja, é uma pessoa que, graças a Deus, está viva, mas já tem toda uma história, né? Já passou por muita gente, já formou muita gente, já conheceu muita gente. E eu gosto muito de olhar você nas redes sociais, né? Se a Paulo Neves está sempre nessa. Você citou Jean Paul Sartre, citou outros colegas aí da história, né? E eu lembro aqui de Raul Seixas, né? Eu olho muito para você e vejo essa metamorfose, essa mudança sempre constante. E aí hoje é o Nelson também, não só isso, a gente não pode lhe rotular, mas também da academia, da saúde, do autocuidado. Você também é o Nelson da psicanálise, né? Assim, acredito que você atende muitas pessoas. Eu gosto demais de ver as suas postagens, ver se você tem um zelo pela postagem. Olha assim, olha, o Neilson posta coisas que fazem bem. Se todo mundo pudesse ter esse zelo, por exemplo, eu vejo você posta viagem, você viajando para os mosteiros, e tal, aquela coisa bacana, natureza e tal. Isso dá para quem assiste, para quem vê teu Instagram, se sente bem. Eu me sinto bem, né? Aí você vai para a questão da psicanálise, você posta, você faz reflexões, né? Então, assim, hoje como é que você vê, assim, a relação do homem, né, o homem da mulher, com as redes sociais? Você acha que isso tem melhorado, esse efeito da gente com a tecnologia numa velocidade tão grande, né? Você vê que isso tem melhorado ou tem piorado as pessoas, na sua perspectiva aí? Pode usar todas as suas formações, todas as suas áreas aí para nos dizer isso. É interessante o que você está colocando. De fato, quando você coloca, eu vivo, né? Eu tenho o meu próprio estilo de vida, que é o que todo mundo deve optar para ter o seu próprio estilo de vida, não ser dependente da opinião do outro, que o outro vai achar ao seu respeito, o que o outro acha ao seu respeito diz respeito a ele, né? Ele fala mais de si do que da gente. Aquele emblema clássico que a gente vê, que nem sabe se Freud disse aquilo, mas ele disse num contexto. Quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de João do que de Pedro. A maior prova de que o que o outro diz de mim é o espelho dele, né? Eu sou apenas um espelho para o outro. E eu tenho isso que você coloca mesmo, eu sou das redes sociais. Na verdade, eu até brinco com os meus alunos do curso de Direito. Eu digo, olha, tem duas coisas que. E você acabou de tocar, duas coisas que eu prezo muito na minha vida. O que, que é? Eu digo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu uso muito essa frase do Raul Seixas, você tocou aí. Eu gosto Eu digo, da sou muito mais, eu digo para eles, eu da sou mais do que essa metamorfose, porque eu sou a metamorfose da metamorfose. E eles ficam sem entender. O segundo ponto que eu coloco, né, em relação às redes sociais. Aí quando os alunos me perguntam alguma coisa, eu digo, eu sei, tô ligado. Professor, pelo amor de Deus, eu digo, cara, eu tô nas redes sociais, eu vivo também as redes sociais. Até eu brinco com ele, digo, eu sou blogueiro, tô ali. Então, de fato, eu estou nas redes sociais. Se você me olhar, praticamente todas as redes eu estou lá. Estou lá em todas as plataformas, eu estou ali. Agora, como eu vou fazer uso dela, vai depender muito do que eu sou, da minha formação. Então, eu acho que o acesso às redes sociais, ou ao mundo da tecnologia, tem que ser a partir, primeiro momento, do seu autocuidado, né? Da sua saúde mental, do meu autoconhecimento, para que eu possa lidar com as redes sociais ou qualquer outro tipo de tecnologia, para que essa tecnologia não me consuma. Eu não sou contra nenhum tipo de tecnologia, eu não sou contra nenhum tipo de inovação, mas pelo contrário. Se você observar, por que eu defendo essa metamorfose? Essa metamorfose também é a tecnologia. É porque a natureza é assim. Eu costumo dizer que você tem muito simples, o espelho para você viver é a própria natureza. Não tem nada na natureza que seja conservador. Os movimentos conservadores é um antinatural, é um contra a felicidade, é um processo de adoecimento. Conservadorismo é um adoecimento mental das pessoas. Você vê, todos eles são com problemas mentais. Porque a natureza, ela é uma Precisa natureza de evoluir. inovação. Então, eu sou a favor da tecnologia, das redes sociais.
sempre defendi, inclusive, a tecnologia dentro da educação, num momento em que, na época, todo mundo era completamente contra, eu era um no meio de mil, né? Hoje nós estamos vendo também um pouco desse retrocesso. Mas por quê? Porque as pessoas que não souberam fazer uso da tecnologia. E gerou, inclusive, hoje doenças que são de ordem psicológica por conta desse processo obsessivo. Mas dizer que a tecnologia não é. As redes sociais, a tecnologia faz com que você chegue aqui em 30 minutos e você resolva 5, 6, 7 situações que você teria que se deslocar. Aliás, um dia também os meios de transporte foi essa tecnologia. Hoje você consegue, para você fazer uma viagem para o mundo inteiro, você ia de navio, você passava um ano. Hoje você consegue em um mês fazer uma viagem no planeta Terra. E então, os meios de comunicação, os meios de transporte, eles são importantes para a nossa vida. Ele é inovação. Ele faz, eu até costumo dizer que se eu vivo hoje 70, 80 anos, eu vivi 200, 300. Porque se você for fazer a tua biografia, você vai perceber um monte de lugar que você foi, um monte de coisa que você fez, que se você vivesse no século XIX, você não conseguiria fazer em 500 anos. Hoje você vive 300 anos em 60, 50 anos. Tu pega a tua idade e vê o tanto de lugar que tu já foi, que tu tivesse que ir a cavalo, tu não teria ido. Boa, Então, boa. os meios de comunicação, os meios de transporte, são inovações que fazem com que eu viva mais e melhor. Então eu não posso ser contra. Parece que nós estamos vivendo hoje uma comunicação. Contra-revolução, né? Nós estamos brigando porque as pessoas fizeram mau uso do celular, está todo mundo criticando o celular. Não. É importante que você tenha acesso, inclusive, hoje você faz na faculdade para um celular. Então, afinal de contas, eu não vejo as redes sociais apenas como forma negativa. Porém, o que maltratou essa meninada fomos nós. A gente diz assim, como é que está a geração Z? Não, a geração Z não nasceu sozinha. Quem destruiu a geração foi eu. Ora, as músicas de hoje pioraram, as pessoas dizerem isso. Não, mas nós que produzimos. Os meios de comunicação de massa que produziu. Então, é a sociedade anterior que prejudicou a nós. Sou eu que sou responsável pelos meus filhos. Sou eu que vou ser responsável pelos meus netos. Então, acho que se tiver o autocuidado, tiver a autocompreensão, o autoconhecimento, a informação, a reflexão, eu posso fazer uso de maneira saudável. Você faz uso de maneira saudável das redes sociais. Então, o problema não está ali. O problema talvez esteja aqui. Então, é só a gente ter uma sociedade mais reflexiva, com mais autocuidado mental, né? Melhores escolhas, e Da talvez funcione. faculdade. Mas antes, quando eu lia livros antigos de história, e eu via coisas boas antes, talvez, poxa, eu devia ter nascido naquela época. Então, esse era o primeiro, era o Franco conhecendo a história, com 10 anos, 15 anos, por aí. Depois, quando veio a discussão da tecnologia, nós vemos que, na verdade, ninguém assim, eu queria ter nascido no tempo de Jesus. Mas, rapaz, a Ju sabe o que eu vou dizer aqui agora. Ou então eu queria nascer no tempo de Dom Pedro. Rapaz, nesse tempo, você não tinha nenhum local para você fazer as suas necessidades básicas dignos como você tem hoje, para a gente não falar em outros termos, né? Então, assim, você não tinha uma cama para dormir como você tem hoje. Você não tinha um travesseiro de pluma de tantos fios para você dormir hoje e lhe dar uma noite boa de sono. Você não tinha um ar-condicionado para você ficar, né, numa temperatura terrível, você ficava suando lá igual tampa de chaleira. Então, assim, quando você vai olhar a sua realidade, você vai ver o quê? Uma qualidade de vida enorme. Se você olha reis antigos, quando você vai visitar os grandes castelos, você já visitou vários, quando você vai olhar os reis antigos, você, aquele cara era um rei. Mas o que ele tinha de vantagem? Ele tinha 3, 4 peças de roupa, né? Ele tinha alguém para ajudar ele a fazer necessidades básicas. E quando você olha para você, uma pessoa com pouca condição, uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos hoje, que é pouco, eu reconheço que é pouco. Porém, uma pessoa dessa tem uma qualidade de vida que reis da Europa, da época de um tempo passado, não conseguiram viver nem a metade. Então, você falou da questão de quantas vidas você pode viver em 70 anos. Né? Aí, engraçado, Dom Pedro viveu, parece, 40 e poucos anos. Né? Então, assim, se você observa o quanto que nós estendemos no tempo de vida, graças à tecnologia, dialogada à saúde física e mental, e ainda você colocou esse ponto interessante, que é a questão de que nós também conseguimos evoluir muito no viver realmente, no utilizar dos minutos, do segundo, né, da hora, do dia, na quantidade de coisas que nós vemos um dia. Claro que as pessoas estão errando muito, exagerando, e aí, como ele falou muito bem, as pessoas estão errando porque não estão administrando esse viver de tamanhas informações. Né? Eu acho que a internet, Nilson, ela acabou gerando aí
um aprofundamento do que nós vivemos ou do que nós queremos viver. E eu lhe pergunto hoje, como você disse assim, eu tô ligado, eu tô blogueiro, eu tô acompanhando, você deve ter visto aí a questão do Felca aí que expôs, né, um fenômeno que a gente até já criou um nome, né, um neologismo aí que é a adultização, né? Você, enquanto carreira, né, de psicanalista, já atendeu centenas de pessoas, quem sabe milhares de pessoas. Esse fenômeno que agora está sendo alvo das legislações, da mídia, é antigo, é novo, foi descoberto agora. Como é que você está vendo toda essa questão desse processo, que é o tema do momento aí? Na verdade, retomando o que você colocou aí dos reis, eu observava isso visitando fazendas, né, de pessoas que eram grandes latifundiários no século passado, meados do século XX também, 19, 20. E eu entrava naquelas casas, né, na minha fase de história, e eu percebia isso. Eu dizia, rapaz, incrível, uma classe média baixa hoje vive melhor do que um rei naquele tempo, do que qualquer fazendeiro no século XX, não é só o século XIX, não, no século XX. Então a gente tem que começar a valorizar isso aí mesmo, de fato. Isso foi graças às inovações, as inovações que te dá a qualidade de vida. Acontece que uma sociedade onde ela é totalmente elitista, ela precisa ser diferenciada. O elitismo ele também é um pouco ignorante. Tipo, quando você constrói determinado tipo de casa, aí de repente aquela casa, a classe média baixa, começa a ter a mesma casa, a elite já não quer mais aquela casa porque vai ficar igual. Nem que ele faça uma casa pior. Eu me lembro de uma vez os arquitetos dizendo, mostrando umas casas belíssimas, toda uma arquitetura, inclusive neoclássica, e depois os caras derrubaram e faziam uma caixa. Porque a moda da casa agora são as caixas. São as Né? caixas. Aí o cara dizia, poxa, olha a beleza que era essa casa para a beleza que é a caixa. Mas no momento que o pobre passou a adquirir aquela casa, o rico já não quer, ele já quer fazer uma outra casa diferente para poder ser diferenciado. Então, é uma bobagem, mais uma alienação mental. Mas dizer que a classe média baixa, a classe pobre, não tem uma qualidade de vida, às vezes, melhor do que muitos de grupos de ciclos econômicos do passado, seja do café, da cana, nós temos sim. Concordo 100% com você. Em relação a esse outro aspecto da adultização, é óbvio que isso daí não é da agora. Mary Del Priore, uma historiadora, ela trouxe para a historiografia a história das crianças. Porque se você pegar os livros de história, é como se não existisse criança. Você via só a história do adulto. Primeiramente dos homens. Você não vai encontrar. Parece que a mulher não fazia nada, parece que a mulher só vivia dentro de casa bordando. Não era bem assim. Né? Eu sempre falava da política das alcovas. A política das alcovas sempre existiu. Aquele homem que está ali fora, mas as alcovas é lá dentro do seu quarto de noite com a mulher dele, e a mulher vai dizendo. A mulher do fazendeiro dizia: aquele lá, não estou gostando daquele agregado ali, não. É melhor tu tirar ele ali, não estou gostando de fulano, não. E o homem ia lá e obedecia. Então a política das alcovas sempre existiu. As mulheres estavam ali, né? Mandando ali no Senado, nos bastidores. Então você não vê a mulher nos livros de história e não vê as crianças. E Merdeu Prior começou a analisar. E essas crianças? E esse processo de adultização, ele não é só no processo da sexualidade. Precisa a gente compreender isso. Que a adultização é exatamente essa quebra, essa pulada que as crianças fazem do seu momento. Então você vai ver isso na história. Essa adultização ela acontece também quando você coloca a criança para não ver sua infância. Quando aquele menino passava com 6 anos sendo engraxado, a gente achava bonito. Tem gente que romantiza a adultização, porque não é só na sexualidade. Boa. É aquela criança que está ali engraxando e que ela precisa estar brincando, que ela precisa estar estudando. Então sempre houve uma adultização no sentido de que você pegava seu filho e levava para os prostíbulos para que ele pudesse antecipar a sua sexualidade. Sempre teve adultização quando eu pego aquela criança e tirava ela da escola e botava para trabalhar, que assumia a família, aquela criança, aquela garota que tinha 10 anos de idade e a mãe tinha 4, 5 meninos e colocava ela para ser mãe sem não ser mãe, né? Onde uma criança vai estar cuidando de outras crianças e se sentindo uma responsabilização. Então a adultização não é só erotização. Ela é esse momento em que a criança era para ser criança e que ela se tornou adulta, antes do tempo, inclusive com consentimento da própria sociedade. Hoje você vê gente romantizando e dizer assim, naquele tempo que era bom, o menino já estava fazendo isso, hoje é tudo proibido. Não, a criança tornou-se criança agora. Então, o aspecto da erotização é um aspecto único, aliás, separado apenas. Mas quando eu falo adultização aqui, eu quero que a gente leve para o lado do ECA, quero que a gente leve para o lado do direito. Olha por esse lado, que inclusive muita gente hoje está voltando a defender. Mas vamos para o Felca. O que acontece em relação à sexualização tem a ver com o aspecto econômico. Gente, se você observar, eu olho as redes sociais. Não existe só o caso de Camila e de Ítalo. Você vai encontrar aí na internet, no TikTok, no YouTube.
Eu já acompanhei há mais de 5, 6 anos, casos aí que você vê essas garotinhas de 10, 11, 12 anos, em que os próprios pais fazem isso. Eu fiz uma denúncia no curso de Direito e digo, olha, se você observar, canal X, eu não vou poder citar nenhum aqui, tem uma garota de 12 anos de idade, muito bonita, uma modelo, praticamente uma menina loiríssima ali do sul do Brasil, e que ela mostra ela chegando, fazendo compras, aí 6, 7 minutos. Olha as roupas que eu ganhei hoje, meus Seguidores. seguidores. Olha que minha mãe comprou. Ela vai, tira ali, aí joga em cima da cama, aí se veste. Aí você fica olhando 7 minutos. Gente, como é que uma menina dessa botou só um vídeo desse simples, ou ela andando de patins na rua, e tem 1 milhão de visualizações? Digo, não, tem uma coisa subliminar aqui. Eu, como psicanalista, que observo que está no inconsciente, no subliminar, fui atrás. Eu percebia que quando você ia diminuindo ou pausando os vídeos, quando ela estava pulando numa piscina, mostrava uma certa posição que mostrava a intimidade. Quando ela estava trocando uma roupa, quem te via em toma geral, mostrava uma pontinha do seio. Quando ela ia cruzar uma perna, então a mãe fazia os vídeos que parecia ser um vídeo corriqueiro do cotidiano, mas depois ela ia printar fotos e aquelas fotos daquela garota era vendido para adultos, Portais adultos. papais adultos. Ou seja, aí eu notava que quando ela estava numa piscina, é porque em algum momento ele ia pular na piscina, ia mostrar o biquíni. Quando ela estava trocando uma roupa, em algum momento ia mostrar parte do seio dela. Quando ela estava brincando, uma hora ela ia cruzar as pernas. Quando ela estava no patins, ela ia cair. E ali você olhava a cena, é uma cena do cotidiano, para quem estava assistindo. Mas por detrás tem um comércio. O comércio da própria mãe. Qual era o objetivo dali? Na época eu me lembro que algumas pessoas tentaram denunciar e que deu em nada. É que ela mais a mãe queria fazer o seu milhão. Quando ela atingisse 15 anos de idade, atingiu o seu milhão. E elas atingiram o milhão. E sabe qual era o objetivo dela? Ao terminar, elas iriam embora do Brasil. Então, existe nesses vídeos que parecem serem simples, tem outros no TikTok, tem um outro famoso agora aí, que eu não vou falar de duas irmãzinhas aí, também meninas bonitas, inclusive já bem desenvolvida fisicamente, e aí a mãe mostra a mesma coisa lá no dia a dia. Só que naquele dia a dia, quando você printa, tem uma hora que ela cruzou uma perna. Então mostra cenas sensuais, erotizadas e até sexualizadas. E sabe que existe um público imenso. Existe um universo imenso. Então é dinheiro, é o capitalismo. E vende essas imagens. E nós sabemos, né, no artigo 217, alineado, Código Penal, quando fez uma alteração em relação ao estupro de vulnerável e começou também a ampliar essa questão dos crimes sexuais infantis, como venda de imagens, né, exposição de imagens, e negociações de imagem mesmo. E está lá no Código Penal. Então, coisas para ser criminalizada mesmo. O caso do Ítalo está correto. Uhum. E eu acho, inclusive, que não só ele. Mas uma gama, né? Eu estou dizendo aqui 2 que eu conheço de 6 anos para cá, que eu venho acompanhando. Essa garota, essa lourinha deve estar maior de idade hoje. Essas outras não, elas estão com 14 anos, não, 13 anos. Então, Frank, existe isso. E outra, a responsabilização, ela não deve também. A gente olha o lado criminal, porque o ser humano tem uma tendência ao crime e gosta das coisas criminais. Quem não gosta de estudar sobre psicopata? Temos uma predisposição, né? Uhum. Mas você vai observar, tem que buscar todas as responsabilização civil, criminal, e para que entre também um aspecto dos próprios pais que estão fazendo isso. Sim. Porque não é só o Ítalo, não é só, mas e onde está a responsabilização dos pais? Enquanto nós temos hoje proibições até da imagem, né? As imagens para que sejam divulgadas, tudo tem que ter autorização. E que momento aquele pai autorizou que aquela criança faz parte de um reality show erótico? Então é importante que busque não só o Ítalo, mas de quem está por detrás. E outra coisa, eu faço aquilo ali para quem? Quem é o consumidor disso tudo? Aquelas pais daquelas garotas adolescentes que estão, cada um dá um exemplo, fazendo fotos, práticas corriqueiras, mas ali estão se tirando foto, pegando imagem, posições, para depois vender a imagem. Quem está consumindo aquilo ali? Então eu acho que a coisa é muito mais complexa, né? O Felk, ele entrou numa seara meio complexa, porque nós sabemos que tem até presidentes de nações poderosas aí envolvidas com esses atos aí, né? Que gostam, né, desse abuso, né? Isso. Olha, eu vi uma delegada, Nilson, falar uma coisa bem interessante. Eu não tinha parado para pensar a rede social nessa perspectiva que essa delegada colocou. Inclusive, minto, ela não é delegada, ela é juíza. Essa juíza que atua em uma das varas da infância e da adolescência. Ela fez uma fala sobre
o que você está dizendo sobre a questão da exposição de um filho, de uma criança, né, de uma perspectiva bem interessante. Ela diz assim: pense em uma foto que você posta do seu filho sem nenhuma malícia. Você está feliz que você levou seu filho na praia, e aí você botou uma sunga no seu filho, ou um maiô, um biquíni na sua filha. Você tira a foto, aquela foto tradicional da criança indo até o mar, né? Aí ela tá de costas, tá filmando as costas da criança, ela indo até o mar. Beleza. Você está feliz. Aí você tem o seu Instagram e você posta aquela foto no Instagram. E aí 1.000 pessoas veem aquela foto. Ela faz 2 observações. Observação número 1. Aquelas pessoas, aquelas 1.000 pessoas, você não sabe como é que elas estão recepcionando aquela foto. Como é que elas estão vendo aquela foto? Vai ter gente ali que é abusador, predador sexual, que vai estar olhando o bumbum daquela criança. Para você, mãe ou pai que postou, não parece nenhum absurdo. Porém, quando você posta, alguém está olhando as coxas daquela criança, as partes íntimas daquela criança. E segunda observação que ela diz, imagine que quando 1.000 pessoas olham, é como se você estivesse imprimindo 1.000 fotos da sua filha e tivesse entregue na cidade ou naquela região que as pessoas receberam. Então você tem que tomar muito cuidado quando você posta alguma coisa, porque na verdade é uma panfletagem do que você está lançando ali nas redes. Então quando você posta uma foto do seu filho ou da sua filha, você está fazendo uma panfletagem. Eu peguei aquela ideia e ressignifiquei toda a minha ideia de panfletagem. Eu já tomava um cuidado. Mas, poxa, eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Na perspectiva do panfleto, da perspectiva de uma tecnologia antiga, né, que era a panfletagem. Hoje a panfletagem é pela rede social. Cada foto que você posta é um panfleto seu. E tu tá colocando o aspecto moral e ético daquele indivíduo que está ali. Mas eu estou indo mais além, eu estou indo além do que existe também um consumo disso. Quer dizer, existe também uma rede de negócio de um mundo submundo, que a gente não tem noção. Quando o Felco faz essa denúncia emblemática, porque tem outros casos por detrás disso, que eu vejo pessoas criticando ele, ou criticando esse processo, eu duvido da idoneidade dessa pessoa. Eu vejo políticos hoje politizando esse aspecto. E a sociedade que é ignorante, que às vezes não tem nenhuma informação, está olhando apenas o aspecto do reality show. Inclusive, nós vimos a garota até se justificando. Mas quem vive, quem conhece a realidade, sabe que por detrás dessa fachada existe um submundo muito forte e poderoso que envolve pessoas, inclusive, poderosas. Há gente ficando milionária, ficando rico em cima disso aí. Então não é só o aspecto moral e ético, é um aspecto capitalista da sexualização da criança e do adolescente, que é diferente do adulto. O adulto é livre para fazer o que quer do seu corpo. Mas não é para acontecer isso com a criança, que há prejuízos. Nós vamos falar já dos prejuízos psicológicos que existem sobre isso. E tem alguém ganhando muito dinheiro com isso. Um exemplo muito claro é que às vezes você vai ver a mãe defender. E quando você vai ver a mãe defender, ou a própria botando a adolescente para falar, a gente percebe que o cunho ali é capital. Quando a gente tenta entender o seguinte, que a menina era muito pobre, vivia lá na zona rural, como um desses que eu estou falando vivia na zona rural, a mãe disse que vivia sem condições, e, e os vídeos estão fazendo com que a gente hoje tenha uma qualidade de vida para nossa filha. Ou seja, a visão dos pais, inclusive de autorizar para que o Ito fizesse esse reality show com esses meninos, era econômico. Você vê os meninos vestindo melhor, indo para a vaidade, uma menina de menor de idade fazendo cirurgia plástica nos seios, né? Colocando silicone. Dizem que teve até uma que engravidou, né? Você está entendendo? A polícia está investigando, né? Então você vai percebendo que por detrás melhorou a qualidade de vida, melhorou o dinheiro. Aí a sociedade, que hoje é extremamente capitalista e consumista, quando vê aquilo ali, qual o problema? A mina hoje tá milionária, fulano era pobre, está com dinheiro. Quer dizer, esquece o aspecto, né, da saúde mental da criança e às vezes o próprio pai vê sua vida mudar. Então essas páginas que são criadas em TikTok e está cada vez mais proliferando TikTok, Instagram, YouTube, usando criança como objeto de lucro. Gente, quem defende isso, eu duvido da idoneidade dessa pessoa. Isso não pode acontecer. Isso é criminalizado, né? Até exposição de imagens e venda de imagens pornográficas infantis, tudo isso, além de ser criminalizado, isso também deve ser responsabilização civil, porque os pais têm as obrigações também em relação aos filhos. Sim. E também
né, a questão de quebrar isso nessa visão capitalista, porque é isso que está fazendo a gente perder os nossos valores e começar a É. querer ganhar dinheiro em cima disso. E eu vou linkar o que você está falando com você fala que é psicológica, a questão do Macaulay Culkin, quem não lembra, né? É um personagem, né, de um filme antigo chamado Esqueceram de Mim, né? Mas tivemos outros personagens que enricaram suas famílias. Depois o pai brigou com a mãe, né? Não quiseram dar o dia do filho, o filho perdeu muito dinheiro e criaram várias celeumas psicológicas na criança. E a criança cresceu com grandes consequências. E assim, você, enquanto pesquisador do comportamento, da mente, da psicanálise, como é que você lista quais são essas dificuldades que uma criança que foi criada naquele ambiente de adultização, que agora a gente já sabe que não é só a erotização, mas é econômica, é capital, quais são as consequências que você já consegue visualizar dessas crianças que estão nesse meio? Olha, interessante esse link da história do direito e da psicanálise. Para Hum. mim, ele é bem interessante porque me dá uma abordagem. Eu pego o histórico, Com eu vejo a certeza, a questão formação aí do é forte. direito e da psicologia. O que a gente percebe? Se a gente olhar a história, a gente vai observar sempre aqueles famosos, e tá lá, hoje está nas redes, antigamente não existiam as redes sociais. É aqueles nossos atores mirins, né? Na Sim. década de 70, 80, até 70, 80 eu não peguei muito não, tô também mais meados de 80, 90, você vai ver os atores mirins. Aí a gente vai buscar como estão a vida desses atores mirins. Esses famosos nos Estados Unidos, beleza. Hoje você já pode chegar nas redes sociais, entrar no YouTube e buscar pessoas que eram atores mirins e como eles estavam hoje. Vocês vão observar que muitos desses atores mirins chegaram a um momento da história, aqueles que não quebraram esse ciclo, adoeceram. Sim. Muitos foram para as A drogas. maioria vão para as drogas. A droga é uma das principais consequências desse fato. Aqueles que conseguiram sair, né, alguns eram atores mirins, ganharam a vaidade, né, ganha a questão da autoestima, os pais usufruem do financeiro, mas aquele ator mirim, depois ele era um ator mirim. Ele não é um ator adulto. Ele não vai ser reutilizado. Né? Porque a pessoa era uma criança, pouquíssimos conseguiram ser reutilizados na fase adulta. Alguns conseguiram formar em engenharia, outros se tornaram psicólogos. Você vai encontrar. Esses conseguiram sobreviver. Mas aqueles que foram vivenciar sua ilusão, sua fantasia, eles adoeceram. Então, essa história, ela não é da agora. Né? E esses que estão vivenciando agora, naqueles reality show, por exemplo, que é o caso emblemático do Ida, muitos daqueles ali vão ter consequências. Porque aquilo vai mexer com ansiedade, vai mexer com a sua vaidade quebrada, né? A sua autoestima vai cair, porque aquela imagem que eu construí de mim, que é uma fantasia, que é uma ilusão, ela é momentânea, porque enquanto o ídolo, qualquer um, está ganhando dinheiro, porque ali a função dele não é promover a vida de ninguém, nem trazer qualidade de vida para aqueles meninadas, mas para ganhar dinheiro. Quando tudo aquilo cair, quando tudo aquilo deixar de existir, essas pessoas serão descartáveis. Aí você imagina um sujeito se vendo como um ser descartável. Gente, um sujeito, ele vai sentir aquela ideia, que todo indivíduo que é descartado, até num relacionamento, se Sofre. sente, sofre. É um luto do pesado, aquela ideia de que eu fui rejeitado, desamparado, abandonado. Então, não há dúvida que traz consequências. Não há dúvida que essas pessoas irão, sem dúvida nenhuma, sofrer sérias consequências psicológicas, e um dos quais chegam, né, a ideia do abandono, a droga. Porque a droga é um preenchimento de um vazio que não se preencherá nunca. Então, você vai ficar sempre fazendo aquele uso permanente. Porque a droga você não usa um dia. É a permanência daquilo que te falta. Né? Aquilo que me falta é aquilo que eu vou estar buscando. Eu não busco o que eu tenho, eu busco o que, já dizia Schopenhauer, né? É a ânsia do querer e o tédio de possuir. E um vazio que nunca vai ter a posse, ele vai buscar coisas que não se preenchem. Então, as compulsões são fruto disso, compulsão de compra, de vaidade, de crescimento, de ter as coisas, as compulsões do uso de droga. Compulsão pode vir de várias formas de comportamento. Então, essas crianças e adolescentes certamente terão sérios problemas. E alguém tem que se responsabilizar. Vamos para a responsabilidade civil e criminal, né? Se alguém tem um dano, né? E se alguém é responsável por aquele dano, e há um nexo de causalidade entre o dano que eu sofri daquele alguém, alguém tem que responder. Responder. Então, a responsabilização, seja penal ou criminal, no direito, né? Aquele eixo, eu chamo nos meus alunos de curso que dou aula de responsabilidade civil, eu digo que é o sistema nervoso central. Todos os neurônios e os neurotransmissores partem do SNC. Qual é o SNC? É a obrigação que eu tenho com alguém e a responsabilidade que eu tenho por aquela obrigação. Então, o resto, o direito é consequência disso.
Alguém sofreu um dano e que eu fui responsável por isso, eu preciso imediatamente que essa pessoa responda. Então eu acredito que o Ítalo, como outro, deve responder, os pais devem responder, as pessoas envolvidas devem responder, né? E hoje você sabe no direito que as instituições respondem por atos em que ela é responsável. Então, ali tem gente envolvida, tem gente produzindo, tem gente revendendo, tem gente ganhando dinheiro, tem gente terceirizando o que ele produz e tá. Então, acho que todo mundo tem É que uma responder. indústria, né? É uma indústria. Por isso que eu acho que as indústria. redes sociais devem sim. É. A regulamentação das redes sociais, gente, é uma É necessidade de básico. direito. Algo é básico, cara. Eu não consigo nem entender quando eu vejo alguém criticando, também cai minha idoneidade daquela pessoa. Porque não tem sentido. Cara, não tem sentido, cara. O SNC do direito. Você levou a ó, central. meu amigo, você como é que você não vai regulamentar no mundo digital o que já existe no mundo real? Se o mundo digital é uma continuidade tecnológica do mundo real. Quer dizer, por exemplo, eu sou muito prático quando as pessoas me perguntam isso, enquanto professor de direito. Frank, tem que regulamentar isso? Claro, tudo é regulamentado. Até a minha liberdade é regulamentada, artigo 5º da Constituição Federal, que é um direito fundamental que começou a falar, entendeu? Então tudo é regulamentado. Qual o problema de regulamentar? Tudo é regulamentado. Por exemplo, quer dizer que eu posso xingar você na rede social, eu não sofro nada. Minha liberdade de expressão. Mas quando eu venho enfrentar o Neilson cara a cara, se eu te xingar, como é no mundo real, aqui agora, vai ter uma consequência. A mesma coisa, Vai ter uma não vai consequência. existir censura. Você vai ter a liberdade de fazer uso das redes sociais ou dos meios de comunicação. A diferença é que você vai responder pelos atos que você vai fazer. Gente, isso é básico. Excelente. Só não quer quem quer cometer crimes. Exato. Só isso aí. A gente termina o podcast falando uma frase que todo mundo entende. Quem não deve, não teme. Né? Galera, foi muito bom ouvir aqui esse meu mestre, esse meu amigo, professor Neilson, né? Eu tenho esse hábito de decorar o nome dos meus ex-professores por inteiro, José Neilson Castelo Branco. E aí foi muito bom ter você aqui, amigo. Você vai vir mais vezes. E eu vou deixar um spoiler, né, pro final, né? Eu tô vendo aqui no dedo dele que tem um anel e eu tenho um sinal nesse anel, né? E eu já disse para ele que eu quero chamá-lo, né, para um outro bate-papo, para a gente falar só desse símbolo que há no anel que ele tem aí no dedo, tá? Então, muito obrigado, Nilson, foi muito bom. Agradeço a você por ter vindo. Faça suas considerações finais ao nosso público. Pois é, esse poço, eu sou um poço sem fundo. Pessoal, eu queria, né, agradecer aí a audiência que vocês vão ter aí, assistir esse pequeno debate, porque tirar o seu tempo para poder ouvir alguma coisa da gente, né? É tão interessante quando alguém ouve algo da gente. A gente só tem gratidão a isso, eu costumo dizer isso. Eu sempre sou grato quando alguém me ouve, porque ninguém tá por que ouvir ninguém. Eu sei que você goste, queira, né? Então eu sou grato a vocês por estarem dando essa audiência. E ao Frank, né? Obrigado. Frank sabe que é uma pessoa que eu também tenho nutra admiração. Eu sempre dou o exemplo do Frank em muitos lugares. Frank, como eu conto a história. Amém. Eu conto, você nem imagina. Eu conto a história. Eu sou muito observador. Eu conto a história desde onde ele era. Eu digo, olha, da onde ele morava, da onde ele começou a vida dele, né? As suas formações, né? O seu passo a passo, porque você é meticuloso. O seu passo a passo, mas focado, e aonde você está hoje. Então eu tenho também uma admiração muito por você, Frank. E te agradecer por essa oportunidade, dizer que estamos aí, à vontade. Se tiver, obrigado. Se quiser chamar, eu estou disponível, a gente vem. Você foi solicitado demais, você foi demandado demais. Traga o professor Neilson, e vai vir mais vezes. A gente estava esperando um tema para trazê-lo nesse lançamento, na nossa segunda temporada. Vamos ficar continuando lançando vários vídeos. Nós temos na nossa região muitas pessoas de grandes marcas, como o professor Neilson, e nós temos a agradecer a você por ter ficado conosco até aqui. Tem mais vídeos aqui para você conseguir assistir, demandar mais tempo, maratonar aí no Mesa e Café. Muito obrigado por tudo, e esse vídeo foi patrocinado pela rede Torre Center, que é uma sala comercial. Entre em contato aqui o quanto antes e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.